Olá, meu nome é Domênico Ur e venho apresentar a segunda edição do livro Esquizoanálise e Esquizodrama Clínica e Política, que foi publicada a segunda edição no fim de 2023. Então, a esquizoanálise é um campo transdisciplinar de saberes e práticas que tem como finalidade a potencialização da vida e a expressão da diferença, a expressão das multiplicidades e suas dissidências. É um campo singular em desenvolvimento e que a cada dia vem atraindo mais estudiosos e pesquisadores no país. Vejo a esquizoanálise como uma possibilidade de ser a efetuação, uma praxis de uma clínica política. Então, se a gente tem uma crítica desenvolvida pela psicologia política, a gente pode pensar as intervenções e os dispositivos que vão ser referenciados pela esquizoanálise. Então, se a esquizoanálise ela se aproxima mais de uma filosofia, né, esta obra busca operacionalizar a migração de conceitos, de teorias da esquizoanálise para o campo da psicologia política, da intervenção, da clínica e dos diversos tipos de experimentações, seja nas artes, nas instituições sociais e políticas, na clínica e etc. Então a gente visa oferecer reflexões para uma clínica política com forte inspiração numa das suas principais derivações. Uma dessas principais derivações é o esquizodrama, que foi inventado pelo saudoso Gregório Barenblit, que faleceu recentemente em 2021, e considera o esquizodrama como a expressão de uma original esquizoanálise decolonial latino-americana, ou melhor, uma esquizoanálise contracolonial. Cada capítulo, que a gente chama de platô, procura oferecer elementos conceituais e pragmáticos que inspirem intervenções e procedimentos clínicos e de criação. E então, cada capítulo, cada platô, entendendo o platô seria uma zona de variação contínua, é um conceito do Gregory Bateson. Cada platô não precisa ser lido em ordem, eles podem ser lidos isoladamente, em que o leitor pode começar o livro pelo capítulo que quiser, pelo seu platô de interesse. Então temos 9 capítulos principais, né? O primeiro é uma introdução em que falamos sobre a esquizoanálise e o esquizodrama, trazemos alguns conceitos teóricos, um histórico, o que a esquizoanálise diverge mais, por exemplo, da psicanálise e de outras correntes tradicionais. O segundo capítulo chamamos de cartografia das intensidades, dimensão áptica e lógica das intensidades, né? Em que a gente tenta pensar uma outra sensibilidade para o investigador e pensador que não passa apenas pela lógica da escuta e visual, mas sim por uma visão tátil, como a gente coloca. O terceiro, desejo e forças. A gente pensa qual é a relação entre investimentos desejantes e relações de forças. 4, desejo e máquinas psicopolíticas. Então, como que há essa relação de um psiquismo com as diferentes máquinas políticas sociais que vivemos, que não são apenas materiais, mas sim também imateriais. E destas, né, a gente pensa essa lógica, né, a lógica da captura, o diagrama de soberania, o capitalismo e o neofascismo. 5, o devir e suas clínicas. Então pensamos o que é esse conceito do devir tão trabalhado na esquizoanálise e como que pode se derivar de dispositivos de intervenções. 6, o capítulo sobre o corpo sem órgãos e sua clínica. Então, o corpo sem órgãos é um dos conceitos mais difíceis e com mais interpretações díspares na esquizoanálise e que veicula os processos de desterritorialização, experimentação e reinvenção. Então, a gente faz um trabalho filosófico acerca das distintas concepções do conceito para pensar como que pode se derivar intervenções desterritorializadoras que não nos leve à morte psíquica. Capítulo 7, a gente trabalha um tema bastante original e recente, que é o manejo dos estados alterados da consciência, que era algo que o Gregório Barenblit se debruçava, não apenas com o uso de psicodélicos, mas também outros tipos de intervenções que podem levar a esses estados não ordinários, o que a gente prefere chamar de modos conscienciais, né, tal como a transe-análise do Georges Lapassade, que ele levava esses estados alterados de rituais da Umbanda e do Voodoo para a clínica. Capítulo 8, grupos de esquizoanálise, que seria essa leitura que a gente pode derivar, uma outra leitura dos processos grupais, que vai além das dicotomias que a gente vê. E no 9º e último, a discussão da produção de vida
em tempos de morte. Então, para a produção de vida em tempos de morte, nós temos que constituir um plano, agenciar processos, não com a lógica colonizatória, estrangeirismos e elitismo internacional, mas, sobretudo, reconhecer, mesclar, partir e construir o próprio território. Fabricar com a afirmação da sua própria potência, mas com a inquietude de sempre povoar as margens. Sair das normas disciplinares, do visível, e atingir a molecularidade do ser, para provocar uma torção das forças, a sua dobra. Então a finalidade é expulsar as forças reativas e que elas se tornem apenas imbuídas de suas características afirmativas, ou seja, realizar uma transmutação das forças, em que a tríade, cartografia, raspagem, produção é o nosso procedimento privilegiado. Então a gente procura partir dessas relações diferenciais, abandonando a lógica da transcendência, as idealizações e trafegar no plano da imanência, considerando-nos como grau de potência em variação contínua, ou seja, cartografar e valorizar o infinitamente pequeno, propagar os devires revolucionários e não nos angustiar com o futuro da revolução. Então, esse livro busca oferecer algumas práticas e dispositivos para conseguirmos fabular e lutar por esses outros mundos possíveis.